Bom estar aqui de novo com vocês. E se na aula passada eu estava falando da não aprendizagem, hoje o meu desafio é falar sobre a aprendizagem. E para falar sobre esse tema, eu vou introduzir a aula trazendo um problema. Um problema que eu gostaria que nós resolvêssemos juntos. Representando você, aluno, eu convido aqui o Alex, nosso rapaz da equipe de filmagem, né, para tentar lidar com a situação. Alex, nós temos aqui um objeto que é constituído de duas partes. Eu gostaria que você separasse para mim. Tá difícil, hein, Alex? O Alex não consegue resolver o problema, mas ele chegou perto. Ele até percebeu que tem alguma coisa aqui dentro que está impedindo a separação das peças. Vou explicar para vocês. O que impede a separação das duas peças são pininhos que tem aqui dentro que travam, né, justamente a intersecção das duas. Se a gente encontrasse, Alex, uma forma de expulsar esses pininhos para as extremidades, pensa um pouco na sua máquina de lavar roupa, na força centrífuga. Veja se você não consegue resolver a situação. Muito bem, isso não é um ato de mágica, isso é um ato de aprendizagem. Parabéns, Alex. Obrigado pela sua participação. Brincadeiras à parte, vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje, eu gostaria de botar em xeque 3 grandes mitos sobre a aprendizagem, mitos muito arraigados na tradição escolar. Em primeiro lugar, o mito de que a aprendizagem é consequência do ensino. Ora, se eu enfio o conhecimento na cabeça do aluno, o conhecimento tem que estar lá de alguma forma. O segundo mito diz que a aprendizagem se faz em etapas que podem ser controladas pelo ensino linear, cumulativo, fragmentado e inflexível. É como se fosse uma escadinha em que a gente vai dando os conhecimentos passo a passo, degrau a degrau, né? E por isso eu digo linear, porque é um único caminho, cumulativo, porque esse conhecimento seria dado, iria se sobrepondo, fragmentado, porque o conhecimento é pensado em blocos, e inflexível, porque não se pensa numa outra forma de aprender. E o terceiro mito diz que aprender é diferente de usar o conhecimento. A ideia de que primeiro você faz esse percurso aí seguindo todas essas etapas e um dia, depois de passar por todo esse percurso, você tem condição de aprender. Justamente eu quero botar em xeque esses 3 mitos e pensar a aprendizagem a partir de uma outra perspectiva. E aí cabe a pergunta: como se dá a construção do conhecimento? Os estudos de origem socio-interacionista, os socio-históricos, liderados por Vygotsky, mas aí por tantos outros que seguiram a mesma linha de trabalho, mostram que a aprendizagem é tributária do contexto sociocultural do sujeito. E é verdade. O modo como se aprende, a motivação para aprender, os mecanismos para aprender, o uso que se faz dessa aprendizagem, todas elas são dependentes de diferentes realidades, de diferentes contextos socioculturais. É por isso que não dá para falar de uma aprendizagem escolar independente, completamente livre, da origem dos sujeitos, da origem dos alunos, do contexto cultural, sociocultural mais amplo. Né? E aí dá para a gente pensar um pouco nessa dinâmica desse processo e nas várias instâncias ou dimensões
da construção do conhecimento. Eu diria para vocês que a gente tem aqui um sujeito aprendiz, qualquer que seja ele, uma criança, um adulto, um sujeito de aprendizagem. Este sujeito está sempre na relação com um outro. É claro que ao longo da vida da gente nós temos vários outros, pode ser o outro mãe, o outro pai, o outro professor, o outro colega, não importa. A verdade é que na relação com este outro que a gente começa a compreender o mundo, a viver as várias experiências do mundo. E essa relação do sujeito com o outro ou com tantos outros, ela se dá sempre num contexto, num universo sociocultural. É por isso que quando o menino fala, por exemplo, nós vai e nós vortemo, não é porque ele é ignorante, mas muito provavelmente porque ele está dentro de um universo sociocultural, na relação com o outro, onde o modo de se falar é nós vai e nós vortemo. Para além deste universo sociocultural, nós temos o universo da ciência, de um saber mais formalizado, que nem sempre é acessível pela vida cotidiana e que deve ser levada aos nossos alunos. E aí eu pergunto para vocês, qual é o papel da escola? O papel da escola é atravessar essas várias esferas, lidar com essas várias esferas, né, e estabelecer relações que possam transitar nas relações interpessoais, passando pelo universo sociocultural e chegando até a um saber mais formalizado e científico. Como é que isso acontece? Pelo menos por 3 dimensões que vale a pena mostrar, né? O trânsito entre essas várias esferas se dá pela dimensão cognitiva, que é o saber fazer, pela dimensão afetiva, que é o querer fazer, e pela dimensão funcional, que é o poder fazer. Então tem que haver uma sintonia entre essas várias possibilidades para que o sujeito possa, queira e saiba e lide com o conhecimento. Então já são várias aí dimensões, vários modos de transitar e tem que haver o equilíbrio para que realmente a aprendizagem aconteça. E qual é o papel do professor? Como que o professor vai fazer isso? Pela lógica do Vygotsky, né, pelo menos por 3 ações fundamentais. Em primeiro lugar, a interação, que é o encontro com as pessoas ou o encontro com os objetos de conhecimento. A mediação, que é a possibilidade de ter acesso a este conhecimento. Então, o grande papel do professor é tornar viável, tornar possível este conhecimento. E a linguagem, que funciona aí como grande instrumento de negociação de ideias, de troca de informações, de colocação de hipóteses, de discussão, de reflexão e por aí vai. Temos então a outra pergunta. Como é que o aluno aprende? Se a gente pudesse dar um grande zoom nesse processo, se a gente pudesse apreender como de fato o aluno constrói o conhecimento. Aí temos aí a grande contribuição do Piaget. E representando a postura piagetiana, a Emília Ferreiro diz que felizmente as crianças de todas as épocas e de todos os países nunca esperaram completar 6 anos e ter uma professora à sua frente para começarem a aprender. Essa é uma citação muito bonita, porque mostra que o homem, no seu desejo de se adaptar no mundo, né, dentro de uma postura ativa em face do mundo, ele espontaneamente busca o conhecimento e busca a aprendizagem. O ser humano é um ser curioso por excelência. Aí vocês podem me dizer, mas o meu aluno não é curioso, meu aluno não se interessa por nada, e eu digo para vocês, o que foi que já não fizeram com ele? É preciso que a gente resgate essa curiosidade natural do ser humano. O Piaget descrevia a aprendizagem como a construção pessoal
a partir das experiências vividas sobre a forma de um processo complexo e multifacetado. Então, vamos trocar aquela imagem da escadinha, do passo a passo, do conhecimento que se processa de modo linear, cumulativo, inflexível e fragmentado. Vamos trocar essa imagem por uma imagem que é muito mais rica e tipicamente piagetiana, que mostra o conhecimento como uma tessitura, né? Como se fosse uma rede onde muitas ideias vão se relacionando, muitos pontos vão se encontrando, muitos pontos vão ganhando novos e novos significados. É como uma teia, é como uma rede, é uma construção única para cada criança, para cada aluno, para cada sujeito cognoscente. Não é bonito pensar nisso? É bonito, mas é complexo. E isso traz novos desafios para a gente pensar uma educação que não necessariamente possa ser controlada passo a passo. Eu costumo dizer que a cabeça desse sujeito aprendiz é como um grande caldeirão onde borbulham muitas ideias ao mesmo tempo, né? E é por isso que não existem caminhos fixos e rígidos para o processo de conhecimento. Aqui, né, cabe uma pergunta. Então, como que o sujeito lida com essa informação? O que faz ele aprender ou não aprender? E aí eu vou lançar mão de uma metáfora visual que pode ser particularmente interessante para a gente entender isso. Imaginem uma árvore cheia de galhos, muitos galhos, embaixo de uma chuva de argolinhas. O que aconteceria numa situação como essa? Vamos lá? Aqui está a nossa árvore, né, que representa justamente o sujeito cognoscente, aquela pessoa que é o aprendiz. Os galhos representam a estrutura cognitiva e as argolinhas representam as informações que vão chegando para esse indivíduo de diferentes formas. Uma informação que vem da professora, uma informação que vem do pai, ou da televisão, ou da mãe, das mais diversas origens. E o sujeito vai lidando com essas informações de modo bastante diferenciado. Nós temos a situação em que a gente diz que literalmente caiu a ficha. É quando a informação vai e ela pode ser assimilada. E por que que ela pode ser assimilada? Porque tem estrutura cognitiva, o que o Piaget chamou de estrutura cognitiva, que é onde aquela informação pode se encaixar para ser significativa e para poder ser assimilada. Essa é a primeira situação. A segunda situação é a situação daquela argolinha, né, daquela informação que cai e passa batido e se perde, né? É literalmente quando a gente diz que entrou por uma orelha e saiu pela outra. A informação foi dada, mas o aluno não teve condição de assimilar. E, finalmente, a terceira situação, que é a situação representada por essa argolinha amarela, né, que a informação veio e foi assimilada, mas não onde deveria ter ido. Ou seja, entre a informação que foi dada e a assimilação que o sujeito pôde fazer, houve uma distorção, uma pequena distorção. Quando uma criança pequena, por exemplo, diz, eu dormi, eu fali e eu dizi. Claro, do ponto de vista da gramática da língua portuguesa, ela está cometendo erros. Mas veja, não é qualquer tipo de erro. É um erro que tem uma razão de ser. É um erro de alguém que está pensando, de alguém que está tentando generalizar. Então, se é dormir, dormi, é falar, fali, né? E aí a criança está buscando uma regularização da linguagem. É isso que o Piaget chama de erro construtivo. Então, a informação foi assimilada, mas do jeito dela, cometendo pequenas distorções. E, por incrível que pareça, esses erros, chamados de erros construtivos, são erros que ajudam depois na reorganização do pensamento e no processo de aprendizagem. Essa metáfora visual está muito bonitinha, mas ela tem um defeito e eu preciso alertar vocês para isso. O sujeito piagetiano não é tão estático quanto a árvore.
né? A árvore está parada recebendo as informações. O sujeito piagetiano é ativo. Então, é como se a árvore estivesse buscando e lutando desesperadamente para conseguir as informações. Se a gente entende as diferentes formas como acontecem a aprendizagem, a grande pergunta que fica para o professor é como fazer crescer os galhos dessa árvore? Porque, na verdade, quanto mais galhos e quanto mais fortes forem os galhos e maiores forem os galhos da árvore, mais facilmente a aprendizagem tende a acontecer. Então, vamos pensar um pouco na dinâmica de como acontece isso. Tudo começa por uma situação problema. A partir da situação problema, o indivíduo lança a mão das suas concepções e dos seus saberes. E a partir disso, ele pensa em hipóteses para resolver o problema. Ele antecipa os resultados da sua hipótese e vai para o teste, para a verificação, para a experiência, que pode acontecer de diferentes formas. Aí, quando a coisa não dá exatamente do jeito que ele tinha antecipado, vem a surpresa, o desapontamento. E esse desapontamento leva ao desequilíbrio cognitivo. É por isso que o Piaget diz que toda aprendizagem tem uma dose de sofrimento, porque o sujeito é obrigado a abrir mão de suas concepções e hipóteses para considerar outros pontos de vista. E é por isso que é assim que ele vai evoluindo. A ideia de que quanto mais esse ciclo girar, mais o sujeito é obrigado a pensar e repensar e criar outras hipóteses, a partir das quais ele vai aprendendo tantas outras coisas. Se a gente colocar o exemplo aqui da situação vivida pelo Alex, nós tínhamos uma situação problema, né? Separar as duas peças do objeto. O Alex lançou mão do seu saber. Se a peça é constituída por dois objetos, é possível a separação. A primeira hipótese dele é, puxando-se as peças, elas vão se soltar. E antecipou, de fato, a separação das duas peças. Quando ele experimentou, ele não conseguiu. Veio aí a surpresa, o desapontamento. Mais do que isso, vem um desequilíbrio cognitivo. Se eu tenho duas peças, como que elas não se soltam? E esse desequilíbrio coloca o Alex em situação oportuna para a aprendizagem, quando ele recebe alguma dica, alguma pequena ajuda, que foi quando eu falei da máquina de lavar roupa e da força centrífuga, que fez o Alex mudar a sua concepção. Então, não eram só duas peças, mas eram duas peças que estavam articuladas de uma determinada forma, e aí ele criou outra hipótese que lhe permitiu separar as duas peças. Parabéns, Alex, você avançou no seu processo de conhecimento. Esse exemplo corriqueiro que eu dei aqui, na verdade, ele pode ser usado para muitas outras situações. A gente tem, por exemplo, a situação das crianças no processo de alfabetização. Então, vamos pensar numa situação problema de crianças escrevendo, por exemplo, a lista de animais que eles viram em um determinado livro. Então, a criança pode ter a concepção de que a escrita representa o objeto, a coisa. A hipótese, ora, se a escrita representa o objeto, ela deve guardar alguma relação com o objeto. Antecipação dos resultados, se ela deve guardar alguma relação com o objeto, a palavra formiguinha tem que ter poucas letras e a palavra boi tem que ter muitas letras. Afinal, não seria justo que uma formiguinha tão pequenininha tivesse mais letras do que a palavra boi. Quando essa criança vai para o teste, vai para a verificação, ela percebe que a palavra boi tem apenas 3 letras, enquanto formiguinha tem um monte de letras. Isso causa um desapontamento, uma decepção. Como é possível que a palavra formiguinha tenha tantas letras? E aí o desequilíbrio cognitivo que coloca essa criança em situação de mudar a sua concepção. Então, veja, a escrita não representa o objeto.
A escrita representa a fala. Muito bem. E aí, de novo, a gente pode fazer um outro ciclo. Se a escrita representa a fala, ela pode ter, por exemplo, a hipótese silábica, que acredita que cada letra vale por uma sílaba. Ora, se assim fosse a palavra formiguinha, e aí ela antecipa os resultados, teria que ter 4 letras. Formiguinha antecipa, faz o teste e novamente fica desapontada, angustiada, porque percebe que essa lógica de fazer valer uma letra para cada sílaba não é a correta. Desequilíbrio cognitivo. Aqui vejam bem que interessante, ela não pode mudar a concepção e o saber, não pode mudar a sua concepção de que a escrita representa a fala, porque de fato a escrita representa a fala e não há como contrariar. Mas ela pode mudar o quê? A hipótese. A escrita representa a fala, mas não é certo que seja uma letra para cada sílaba. Então, de novo, começa a sua fase de antecipação, de experimentação. A ideia de que quanto mais esse ciclo girar, mais a criança vai ter oportunidade de pensar sobre o funcionamento da escrita. E assim, na escrita, como em tantos outros campos, onde a reflexão é colocada para o sujeito cognoscente. Isso mostra um pouco o desafio do professor, as implicações para o ensino. Pela lógica, né, se o conhecimento é ativo e se dá pela problematização e pela desestabilização das hipóteses, o ensino deveria funcionar numa lógica de ação-reflexão, ação-reflexão, ação-reflexão. Então, é verdade que o ensino, que a aprendizagem é uma atividade espontânea, mas é verdade também que essa atividade espontânea pode ser otimizada pela intervenção docente, que cria condições para a experimentação, para a elaboração de hipóteses. Aí eu penso que a gente pode situar um pouco o papel do professor, como aquele que propõe problemas, desestabiliza concepções prévias, favorece a interação para a busca de soluções, favorece situações de observação, experimentação e pesquisa, favorece o debate, a reflexão, a criação, a consciência, o saber responsável e o registro e a sistematização do conhecimento. E, finalmente, propõe novos problemas para serem pensados e repensados e hipotetizados num ciclo sem fim no qual se dá a verdadeira construção do conhecimento. Então, a aprendizagem, a verdadeira aprendizagem é uma engrenagem que contempla pelo menos 3 aspectos. O aprender, o tornar-se usuário desse conhecimento no contexto da vida e, a partir disso, conquistar o status de cidadão crítico e socialmente ativo. Para terminar, eu vou lançar a mão de uma frase do Rubem Alves que dá o que pensar. Ele diz: não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso existem as escolas. Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Até logo e muito obrigada.